Olá pessoal, sou o professor Márcio Alveg e hoje eu vou gravar com vocês aqui a correção da nossa lista número 19, que a gente até fez essa correção de forma online, né? Só que eu acabei esquecendo aí, né? Uma falha minha, acabei esquecendo de gravar, ok? E aí, para não deixar o pessoal que não pôde acompanhar o ao vivo, eu estou gravando comentando novamente, gravando agora esses comentários para que você possa ver, rever, quantas vezes for necessário para você poder entender bonitinho, cercar, né, o assunto, ok? Nessa nossa aula de hoje serão 20 questões de informática, fazendo aquele velho tour, né, pelo edital. Uma questão de hardware, uma questão de sistema operacional, planilha, texto e internet. Algumas questões foram tiradas de provas recentes, né, que foram aplicadas domingo passado, como uma prova da Prefeitura de Caxias e uma prova do Banco do Brasil, ok? E outras de provas de forma geral, ok? Vamos dar uma olhadinha nas questões que eu separei para vocês? Vem comigo. Olha só. Começando aqui, essa primeira questão sobre a parte física. Para resolver essa questão, a gente vai lembrar do macete, né, da pirâmide, onde a pirâmide nos remete o seguinte: quanto mais próximo do topo, mais rápida é a memória, ok? E quanto mais próximo da base, maior é a capacidade de armazenamento. Então, a pirâmide coloca aí quatro níveis, para que a gente entenda como funciona essa parte de memória. Velocidade e custo, e volume, capacidade de armazenamento. Quem estaria no topo da pirâmide? O registrador. Depois a memória cache, e depois a memória principal, na verdade a principal aqui, vista sob a forma da RAM, memória RAM. Então esse R aqui de registrador. E a lá em cima agora aqui é da RAM. Perfeito? E claro, na base da pirâmide, o disco rígido. O disco rígido como a nossa memória de maior capacidade de armazenamento, ok? A figura do HD. Beleza. Então, o que a questão trata? Veja, com respeito à hierarquia de memória, dentre as opções mencionadas, a que tipicamente possui maior rapidez. Então, vamos procurar aqui, ó, no topo da pirâmide, Veja que o disco rígido, o disco magnético e o SSD estariam na base. A memória cache ela tem níveis, L1, L2, L3, concordo, a L1 é mais rápida. A L2, né? Depois L3. Então, esses níveis, a velocidade segue, ó, L1, L2 e L3. Mas não adianta, tem alguém que ganha, alguém está acima dessa memória, que é a figura do registrador. E a memória principal, né, estaria abaixo, é a memória RAM. Então, para nós aqui, rapidez é representada como o registrador. Uma espécie de fila de espera. A informação chega até o registrador, né, e aguarda o processador para poder, né, ser trabalhada. O processador, por algum motivo, ele está ocupado, resolvendo alguma outra informação, a memória registrador, ela guarda essa informação que chega até ela. Uma espécie de buffer. E aí, é a memória mais rápida. Perfeito? Vamos lá. Questão número 2. Na questão número 2, a gente está falando sobre comandos do Linux, no terminal, na parte de linha de comando. O comando para criar a pasta ou diretório, né? A pasta chamada controle. Bem, sabemos que DF vê o espaço em disco.
CD é para navegar entre. DIR nem tem, nem tem. E a figura aqui é do MK. MK é de make, MKDIR, tá? Criar um diretório ou criar uma pasta, né? Que o Linux usa muito esse termo de diretório. Se eu colocasse controle, colocasse duas palavras, né? Controle financeiro, tá? Controle espaço financeiro. Ele criaria dois diretórios dentro do mesmo nível. Controle e financeiro no mesmo nível do controle. Agora, se eu colocasse controle barra financeiro, o barra indica que é o financeiro dentro do controle. Ok? Um diretório e um subdiretório. Claro que aqui, sem grandes mistérios, é o comando mkdir. Resposta letra E. Bom, vamos a uma questão de planilha. Nesta questão de planilha, ele trata sobre duas funções, na verdade três, né? Três. Uma proposta no item 1, foi inserida uma expressão que determina a média aritmética. Veja, se eu quero calcular a média aritmética, não vou usar a função med, porque med é mediana. Eu quero a média aritmética. Sobrou o quê? Média. Média A6 até D6. Todo esse intervalo de células. A6 até D6. Perfeito? Aqui, desse lado. Agora, na outra célula, em D8, foi inserida uma expressão para determinar o quê? O maior número dentro desse intervalo. Só que o interessante é que ele dá duas possibilidades, o uso da função maior e o uso da função máximo. Aqui, o aluno tem que lembrar o seguinte, maior tem que indicar posição, que ele chama de enésimo. De A6 até D6, ponto e vírgula 1, porque eu quero o primeiro maior. Na função máximo não tem essa necessidade. Tudo que está ali dentro está sendo comparado. Então, vamos começar assim, ó. Vamos começar pela função maior, eliminando as que não tem a informação de posição. Você vê que acabou. Maior A6, dois pontos, D6, ponto e vírgula 1. E a outra função, né, a função máximo, não precisa informar posição. É só informar o intervalo. Tudo que está dentro do parênteses está sendo comparado. Com a proposta de fazer o quê? O maior de todos. Por isso, resposta aqui, letra A. Letra A. Perfeito? Fácil. Esta questão número 4, ela caiu numa prova da Prefeitura de Caxias. Ele trazia para nós um botão, e aí ele dizia, ó, esse botão, esse ícone, é para inserir campo. Se eu clicar nele, vou poder inserir uma série de campos, exceto qual não seria um campo viável, o que tipo de informação eu não tenho essa chance através do inserir campo. Olha, numeração da página é a página que você está. Sim. Total de páginas, né, é a quantidade total de páginas do documento. Observe aqui, por exemplo, ó, da página 1, de um total de 4. Né? E a cada nova página muda aqui 2 num total de 4, 3 num total de 4. Então, são campos que são conhecidos. Primeiro autor ou hifenização. Lembra, ele quer o que não dá. Realmente, a hifenização não tem nada a ver com campo. A hifenização é a separação silábica, né? Que você encontra tanto pelo menu formatar parágrafo, como também pelo menu ferramentas, idioma. Trabalhar a ideia da separação silábica para ter um melhor aproveitamento do texto junto ao parágrafo. Ok? Então, para nós a resposta não tem nada a ver com campo, letra D de dado. Perfeito?
Agora, desta leva, a questão complicada. Bem, a começar pela tecla de atalho. Eu concordo, olha, está falando do Chrome, né? Usando o Google Chrome. Perfeito? Eu concordo que a tecla Alt Home até é fácil. Você vai jogar para a página que está definida como inicial. Ele vai carregar a página inicial. Ok. Agora, essa 2, F10, sei lá, professor, nunca vi. Define o foco no último item à esquerda da barra de ferramentas. Então, foi o seguinte, vamos torcer para que não precise saber ela. Vamos deixar uma dúvida. Olha 3. Ctrl P abre as opções para salvar a página. Concordo, tá fácil. Errado. Ctrl P é imprimir, pô. Ctrl P é imprimir. Só que o pior vem agora. Tu percebeu aqui das alternativas? Não se pode afirmar que. Ou seja, não posso afirmar que apenas a 1 não está incorreta. Cara, não está incorreta. Não estar incorreta significa estar certa. Ele está dizendo que apenas a 1 está certa. Olha, a 1 eu sei que está. A 2 eu não sei. Eu ainda não consigo eliminar essa. A 2 não está correta. Afinal, a 2 está certa ou errada? E aí? A gente está na dúvida. A 3 está incorreta. Ufa, finalmente uma coisa que eu consigo confirmar. A 3 está incorreta. E como eu quero que não dá, não vou marcar ela. Apenas a 1 e a 2 estão incorretas. Não estão incorretas. Então, ele quer dizer que a 2 e a 3, né? A 2 e a 3. A 2 e a 3 estão corretas. Olha, a 3 eu sei que não, mas a 2... Bom, já é o suficiente, né? Já é o suficiente. Porque a 1 está correta. Concorda? A 1 está correta. Se a 1 está correta e ele fala que apenas a 2 e a 3 estão corretas e eu sei que a 3 está errada, acabou, acabou. Não precisa nem continuar. Achei minha resposta. E com isso eu descubro que a minha questão número 2, ela está errada. Mas está errada no quê, professor? O F10 define o foco do último item à esquerda. Não, do último item à direita. Cara, é um detalhezinho muito sutil. Muito sutil. É o último item à direita. Então, está errada. Se ela está errada, vejam, a 2 não está correta. Ok, está errada. Apenas a 1 está certa. Ok. Apenas a 2 e a 3, estão incorretas. Perfeito. Perdão, não estão incorretas, estão certas. Não, justamente as duas estão erradas. Por isso, a resposta é D de dado. Concorda que a forma de perguntar, o raciocínio lógico aqui, essa inversão, né, deixa a gente confuso? Complicadinha essa, né? Essa aí realmente merece uma atenção especial. Feita a primeira leva, temos ainda 15 questões para ver. Vamos lá? Vamos para a próxima. A respeito de conceitos relacionados à arquitetura de computadores, analise as afirmativas abaixo. Primeiro item. A memória cache é um tipo especial de memória não volátil? Errado. A memória cache é volátil. Risca 1. Como é que é? Risca 1. A 1 está errada, risca 1. Acabou a questão. 2 e 3 tem que estar certa. Os chamados pentes de memória, RAM, são exemplo bastante conhecido de memória do tipo volátil. A RAM é volátil, a cache é volátil, ok? Correta 2.
Em termos de placa-mãe, o barramento representa a via onde os dados trafegam, a estrada, o caminho, viabilizando a comunicação entre os dispositivos de hardware que se encontram presentes no computador. Tinha que estar certo. Realmente correto. Resposta é D. Legal? Mais uma questãozinha de hardware. Agora, veja, essa questão fala sobre permissões. Permissões é outro assunto que a gente acredita que é uma boa pedida para a prova. Dá uma olhadinha aqui, quer ver? Qual o comando do Linux atribui todas as permissões para o dono? Ou seja, ele pode ler, escrever e executar. Lembra das letrinhas? R, leitura. W, escrita. E X, execução. Pois é, o R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Se você dá tudo para ele, você tem um 7. Um 7. Só vou riscar E, ó, porque todas as demais têm 7 na parada. Agora isso é pro dono. Pro dono. Pro grupo, a permissão é apenas leitura, R, e execução, R e X. Então eu tenho um 5. 7, 5. E os outros? Os outros somente a permissão de executar. Executar é X. X é 1. Ficou 7, 5, 1. Resposta, letra A. Esta foi legal, foi fácil, foi fácil. O comando chmod serve para definir essas permissões, né? E ali é só compor a numeração. Tranquilo, ok? Bem, então você vai ver que questão de permissões, o uso do chmod, eu acho que a gente está mandando bem. Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma questão de planilha. Essa eu achei bem interessante, bem interessante. Pelo seguinte, é um conte C. É um conte C de A2 até A12. Então, essa relação de nomes. Só que qual é a condição? A condição é terminar por el? Não é bem assim. Mas começa, ó, terminando por el. Terminando por el. O que significa essas 4 interrogações? A interrogação ela é vista como um coringa. E no caso ela pode ser substituída por um caractere. Diferentemente do asterisco, que é um coringa, mas pode ser substituído por N caracteres, N, a interrogação é por 1. Então, o que eu quero dizer? Tem 1, 2, 3 e 4. Tem 4 caracteres antes da palavra el. Então, tem 4 caracteres e termina por el. Daniel, tá valendo. Nathaniel, não, tem mais de 4, ó. Nathan, 6. Ni, né? Tem 6. Raquel, 4. Raquel, 4. Samuel, 4. E depois el. Então, quantos tem 4 caracteres e terminam por el? C2, o resultado da fórmula será 4. Contou 4 nomes que têm 4 caracteres e terminam por el. Ok? Resposta, letra A. Letra A. Boa essa, interessante, né? É o conte C, mas onde na condição ele cria essa situaçãozinha do uso do coringa. Boa. Vamos para a próxima. Cara, esse é o tipo da questão absurda, que dá raiva quando a banca coloca algo assim. Ele quer saber qual é o zoom mínimo. O zoom mínimo. Pensando em você trabalhando lá no seu editor de texto, no Writer, qual é o zoom mínimo? Pô, mas vai saber, professor.
Pois é, né? No dia você chuta, mas chega em casa, corre lá e abre o teu LibreOffice e veja, o máximo é 600%. E o mínimo é 20%. Ok? Então, pela barrinha de deslize, você consegue testar. Agora, o grande problema é, na hora, ter essa sacada. Isso já caiu em provas antigas da Carlos Chagas, da CESP, tá? Já foi cobrança. Mas hoje tem tanta coisa útil para cobrar isso eu achei meio estranho. Veja, essa foi uma questão também da Prefeitura de Caxias. Então aqui, o que ele está perguntando? Assinale a alternativa que apresenta a menor opção do Zoom disponível para visualização num documento do LibreOffice Writer em português. Não é 10, não é 25, a resposta é B, 20%. E o máximo, como você viu ali, 600. Ok? Vai que amanhã depois pergunta o máximo, né? 10. Uma opção do navegador web, da internet, disponível para instalação em diversas plataformas é o Mozilla Firefox, que apresenta um conjunto de funcionalidades, entre elas o seu histórico de navegação. Inclui-se no histórico de navegação o quê? Que tipo de informação ele registra nesse histórico? Só pensar, o que dá para limpar depois? Configuração do Zoom? Tem nada a ver. Essa parte de certificado OCSP é uma espécie de um controle que existe quanto ao certificado digital, se ele está expirado ou não. É o status do certificado. Não tem nada a ver com o histórico. Protocolo HTTPS? Não. E temas? Não. Estamos falando dos cookies. Aquele registro, né? Aquelas informações que dizem respeito à preferência de acesso a um determinado site. Legal, legal. Então, vimos aqui mais 5 questões. E você vê que algumas até meio chatinhas, né? Complicadas. A gente fala, né? Pô, nem sempre as questões são questões úteis, produtivas, interessantes. Às vezes tem algo que é colocado só para derrubar o aluno. Ao caso ali do Zoom. Ok? Vamos lá? Vamos para a segunda leva? Vamos lá. Hoje não tem intervalo, não. Hoje é direto. Vamos lá. Olha só. Fácil. Fácil. Chamamos de taxa de transferência os variados dados passíveis de serem transmitidos em um determinado espaço de tempo. Para realizar a medição, utilizamos o byte. Assim como na física e matemática, unidades como mega, quilo e giga são empregadas para simplificar os enormes números, né? 1 trilhão, 1 quatrilhão de bytes, né? Então, eu uso os múltiplos que poderiam ser gerados em uma análise corriqueira do tráfego de dados. Então, veja, agora o mega. Quantos mega estão representados em 2,5 giga? Primeiro, tem que lembrar que a menor unidade é o bit. É o bit. Ok? Depois, vou tentar fazer de novo, vamos lá. A menor unidade é o bit. Tentei. Depois veio o byte. Depois veio o kilobyte. Ok? Aqui, foi sacana, ele não botou na ordem, né? Não botou na ordem, podia confundir o pessoal. Quilo, depois o mega e depois sim o giga. O giga, ok? Então, o giga está aqui. Perfeito. Vou tentar fazer o giga de novo. Aí, giga. Ok? Eu estou com 2,5 giga. E eu quero chegar onde? No mega. O que eu tenho que fazer? Multiplicar. Tudo bem, mas multiplicar por quanto? Não é 1000, hein? Você vai multiplicar por 1024. Veja, tem resposta para 1000. 2.500, mas não é 1000. É um pouquinho mais.
1024, o que dá 2.560. Faz aí, pega a calculadora, faz aí. 1024 vezes 2,5, 2.560. Tá? Se eu fosse transformar para quilo, eu multiplicaria por 1024 de novo. Para byte, eu multiplicaria por 1024 de novo. E se fosse para bit, aí aqui eu multiplicaria por 8. Por que por 8? Porque cada byte tem 8 bits. Ok? Tranquilo? Boa essa, né? Questão mais matemática e, claro, conhecer um pouco da tabela. Vamos para a próxima. Olha só. No Linux, o diretório home. O home é a casa do usuário. É a casa do usuário. Representa o diretório raiz, ou seja, o topo da hierarquia do Linux. Não, nós temos o raiz, onde todos começam a partir do raiz. O home está dentro do raiz, ok? Mas home não é o raiz, ele está dentro, é um segundo nível. É o local onde são gravados arquivos de configuração, etc. Este tem configurações. C. Contém arquivos dos usuários que interagem com o sistema e que não possuem privilégios. Porque quem possui privilégio administrativo é o root. E o root está no mesmo nível que o home, não está dentro do home. Então aqui são os usuários, eu, você, que temos diretórios dentro do home. É a casa do usuário. Perfeito, achei a resposta. C. D. Inclui os comandos e arquivos necessários para o sistema inicializar. Inicialização é boot. O que tem dentro do boot? Grub, Lilo, o kernel. Ok, aí é boot. Guarda as bibliotecas exigidas por diversos aplicativos. Biblioteca, library, lib/lib. Então, facinho, resposta, letra C. Bom, mais uma. Essa aqui é barbada. Só quero lembrar vocês que a função concatenar é para juntar. Mas eu poderia também fazer esse mesmo processo usando o e-comercial. Então, eu faria C3, e-comercial, B2, e-comercial. Então, eu usaria o e-comercial para concatenar. Mas aqui, posso usar a função, tranquilo. Estou concatenando o quê? C3. C3 é 8. Então, começa por um 8. Com mais o quê? B2. B2 é 6. Então, tá. Concatenar é juntar. Estou juntando 8 com 6. Que mais? A1. A1 é 3. Que mais? A3. A3 é 9. A3 é 9. E agora? Agora o último é o C1. C1, outro 9. Outro 9. Então, se eu juntar, concatenar é juntar. Se eu juntar tudo isso, eu vou ter o quê? Olha lá. 86399. Resposta, letra B de bola. Fácil. Só não esquece, não, que isso também pode ser feito usando a função, não, o operador matemático e comercial. Ok? Boa. Vamos lá. Mais uma questão, agora de Writer. Cara, essa aqui derrubou muita gente. Durante a edição de um arquivo de texto composto por muitas páginas e capítulos, alguns desses capítulos não preenchem totalmente a sua última página, deixando com uma porção em branco. Metade da página, meio da página. Sendo que todo capítulo novo deve começar no início da página seguinte. Utilizando uma ferramenta de edição de texto como o LibreOffice, ao terminar de escrever um capítulo que terminou no meio, qual opção do menu inserir
inserir, oferece o recurso adequado para ir para a próxima página. Eu quero ir para a próxima página. Cuidado! Seção é quando você quer que dali para frente tenha uma formatação diferenciada. Ele fala de formatação diferenciada? Ah, uma é retrato, outra é paisagem, uma é uma coluna, outra é duas. Não, não fala, não fala. O que ele quer é que vá para outra página. Concordo contigo, né? Quebra de página. Mas quebra de página está onde? Inserir quebra manual. Lá no quebra manual você vai poder escolher o que você quer. Quebra de página, né? Quebra de página ou quebra de coluna. Perfeito? Volta aqui. Então, não é quebra de seção. Não tem nada a ver com cabeçalho e rodapé. A ideia é quebra manual. Boa! Olha só, vamos para 15. Vamos para 15. Esta 15, eu já tenho há um tempo cantado essa pedra. Com a situação da pandemia, tem muita gente trabalhando em home office. Qual é a ideia do home office? A tua empresa tem a intranet e você de casa quer acessar esse ambiente. Então você vai usar um meio de comunicação público, que é a internet, para poder acessar essa rede privada. Isso tem um nome. Isso pode ser chamado de extranet, extra, ou VPN. É justamente o que esta questão do Banco do Brasil trouxe para nós. Volta aqui, olha só. Olha lá, vamos para a questão. Devido à pandemia, muitos funcionários de um determinado banco precisaram trabalhar de casa, percebendo que seria necessário um novo procedimento de acesso remoto que atendesse às necessidades de segurança do setor. O setor TI, desse banco determinou o uso de um mecanismo seguro que conectasse via internet pública o computador do funcionário em sua casa com a rede privada da instituição financeira, bloqueando o acesso de terceiros ao trânsito de informação. Para garantir a segurança dessa conexão, essa instituição deve adotar uma tecnologia conhecida como HTTP. Não faz nem sentido, né? Se fosse um HTTPS ainda, mas não, tá aqui, ó, VPN, rede virtual privada, lembrando que poderia também ser chamado de extranet. Resposta, letra C. Letra C. Ok, consegui. Aí, pronto. Boa. Veja, eu vinha postando, eu vinha falando esse tipo de questão, só que já caiu no Banco do Brasil. Será que não pode cair para nós de novo? Uma repetição? Tem muita questão que ela se repete. Até porque a tua prova já está pronta, né? Já está pronta. Será que a banca já não teve essa mesma ideia? Pode acontecer, sim. Vamos lá. Vamos para a última leva. Questão, olha só quem apareceu. Olha a pirâmide. A figura abaixo apresenta uma pirâmide que representa a hierarquia de memórias. Então, lembra, quanto mais próximo do topo, maior é a velocidade. Quanto mais próximo da base, maior é o volume, né? A capacidade de armazenamento. E ainda tem a ideia do custo. Custo mais alto, né? Para cima, ok? Vamos pensar o seguinte, quem seriam os representantes dessa pirâmide? Quem está no topo, já vimos na outra questão, o registrador. Logo abaixo do registrador, nada de memória principal, e sim memória cache. Memória cache, depois a memória RAM e depois a memória secundária, o HD, o SSD. Legal. Então, aqui a ordem bonitinho aparece na letra A. Registrador, mais rápida. Memória cache, memória principal, na figura da RAM, e a memória secundária. Ok? Resposta, letra A. Mais uma questão gostosa de fazer.
Questãozinha passatempo. Relacione a coluna da esquerda com a da direita. Imprime, lista, copia, exibe, e aí? Cara, eu acho que o lista é o mais tranquilo. Vem 2 aqui na ponta. Ih, professor, mas o 2 não ajudou nada. Concordo. Algum outro? Copia, copia. CP, CP. CP, onde é que está o CP aqui? CP, olha cá. C3 na penúltima. 3 na penúltima. Ó, tem um gato aqui na história. O que faz o gato? Brincamos até a figura do Jorel, né? Jorel, um gato que participou aqui da aula, aqui todo mundo ficou famoso. O que faz o Jorel? O gato, ele vê o conteúdo de um arquivo. Não esquece, não. Cat é o comando que tem uma tripla função. Vê o conteúdo, vê concatenar, catenar e criar um arquivo texto, ok? Se cair o Jorel, o pessoal vai lembrar com certeza da figura do gato. Olha lá, gato exibe o conteúdo do arquivo, 4 no final. 4 no final, acabou. Acabou. Ficou o quê? 5. 5 na outra posição, 5. O 5 é o quê? Exibe processos, né, de execução, tá? Top, top. E a ideia do imprime, esse imprime que eu não gostei muito. Esse imprime que eu não gostei muito, porque imprime. Não, ele apresenta, ele informa. É o 1 aqui, o 1 aqui, no PWD. Resposta, letra A. Letra A. Questãozinha boa. Vamos agora à nossa questão de Linux. Vem comigo. Linux foi agora. Agora vamos ver a questão de LibreOffice, perdão, LibreOffice, o Calc. É um soma-C. Tem que somar. Quando na coluna C, quando ele põe assim, ó, C, 2 pontos C, é porque envolve toda a coluna, toda a coluna. Qual é a condição? C5. Dá uma olhadinha. C5 é 1. Toda vez que o mês for 1, eu quero que some. Eu quero que some. Mas somar o quê? O que tem na coluna D. O que tem na coluna D. Então tá, vamos lá. Toda vez que o mês for 1, eu quero que some o que tem na coluna D. É mês 1? Sim. Somo 43. É mês 1? Sim. Somo 120. É mês 1? Sim. Sim. Soma o 15. Soma o 15. Então, a ideia é, toda vez que for mês 1, pode ver, mais nenhum, mais nenhum, mais nenhum, mais nenhum, mais nenhum. Toda vez que for mês 1, eu vou somar o equivalente, o correspondente na coluna D. O primeiro intervalo é o intervalo que você vai comparar com esta condição. E o outro intervalo, o último intervalo, é o intervalo que você vai somar. Somando 43, 120 e 15, 178. Então é aquela situação, compara uma coisa e soma outra. É mês 1, soma. Não é, não soma. É mês 1, soma. Não é, não soma. Então, sempre que na primeira atender, soma o intervalo da segunda. Perfeito. Vamos lá, próxima. Fácil. O Writer é compatível com Windows, Linux e Mac. Perfeito. É um programa com diversas funcionalidades e utilidades. Dentre elas, a opção de exportar um arquivo. Exportar um arquivo aberto para o formato PDF. Para isso, onde é que você vai? Eu não vou no menu Ferramentas, eu não vou no menu Inserir e eu não vou no menu Formatar. Eu vou no menu Arquivo. E lá no menu Arquivo, eu quero exportar, eu quero gerar. Importar é trazer, não tem, isso não tem. Eu vou mandar para fora, eu vou exportar como formato PDF.
Lembra que na prova da PM tinha o formato EPUB também. Eu posso mandar exportar no formato EPUB. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos lá. Vem comigo. Ó, estamos no meu Writer, né? No caso, o meu Writer aqui, ele está rodando no Mac, mas você vê que funciona igual, né? Ele mesmo falou Windows, Mac ou Linux. Arquivo, exportar, ó, exportar como PDF. Perfeito. Você tem a opção de exportar. Ó, arquivo. Vamos exportar? Ó, exportar. O que você quer? Você quer salvar, exportar como? Como o formato EPUB, como o formato PDF, tá? Então você vai ter vários formatos, até PNG, que é um formato de imagem, né? Formato de imagem com transparência, você pode exportar. Ok? Boa. Então, só voltando aqui. A pergunta é, onde estava isso? Isso está no menu Arquivo, Exportar como PDF. Resposta, letra C. Mais uma questão. Última. Essa é de tecla de atalho. O Firefox apresentou uma página de resultado de uma pesquisa da web, na qual um usuário deseja procurar uma palavra. Eu quero procurar por uma palavra. Qual é a tecla de atalho que vai abrir uma caixa para eu digitar a palavra que eu estou procurando? Ctrl+T é nova guia. Ctrl+N, nova janela. Ctrl+P, imprimir. Ctrl+S é para salvar a página. Então, o Ctrl+F, Find, vai abrir para você procurar por uma expressão, por uma palavra. Eu sempre dou como exemplo, né? Saiu a relação dos aprovados. Quero procurar o teu nome. Ctrl+F, tá lá, tá lá. Ok? Ctrl+F é o nosso pesquisar. Pessoal, peço desculpas aí pela atrapalhação de não ter gravado online ou ao vivo, tá? Mas, né, não ia deixar vocês na mão. Gravamos agora, tá? Infelizmente sem público, né? Sem público, mas vou colocar à disposição para que vocês possam ver e rever essa aula várias vezes, ok? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço e até a próxima!